Opa! Oi, Olá, Thaís! tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Obrigada pelo convite, Fábio. Ótimo. Deixa eu iniciar aqui então e a gente já vai conversando. Bom, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje vamos falar sobre medicina fetal com a nossa colega aqui, Thaís Barini, que está aqui comigo, né? E então, Thaís, por favor, se apresente aí para o pessoal. Vamos lá. Boa noite, doutor Fábio. Primeiramente, obrigada pelo convite do Artemis, seu, do Pablo, nossos parceiros aí de trabalho todo dia. É um prazer entrar aqui na live com você para a gente conversar um pouquinho de medicina fetal, um assunto tão importante hoje em dia, ao mesmo tempo tão importante e tão novo, né? Que muita gente não conhece ainda, que não tem a oportunidade de ter acesso. Então, hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre como a medicina fetal pode ajudar a vida de muitas mulheres. Legal. Então, Thaís, vamos começar falando, né, o que é a medicina fetal, né, e como que o médico se especializa nisso, né, quem é esse médico, né, que trabalha com isso e o que é a medicina fetal. Vamos lá. Então, Fábio, a medicina fetal, o médico vem de uma formação um tanto pouco extensa, né? Primeiro a faculdade de medicina, depois a residência de ginecologia e obstetrícia ou qualquer outra forma de especialização em ginecologia e obstetrícia, e finalmente ali a especialização em medicina fetal, que pode ser através de residência ou através de uma prova de título, a gente consegue atuar na área de medicina fetal. Então, geralmente é o profissional já ginecologista e obstetra que opta por seguir no caminho ali só do acompanhamento do bebê dentro do útero. A gente chama de pediatra fetal, né? Acabei virando uma pediatra, como todo mundo brincava que eu tinha cara de pediatra, né? Virei pediatra do feto. Então é essa formação, é o cuidado ali do bebê dentro da barriga, após ginecologia e obstetrícia e finalmente a medicina fetal. Legal, muito bem. Então, você é, eu não tinha ouvido esse termo ainda, mas achei bem legal. Você é a pediatra do bebezinho dentro do útero, né? É um Muito legal, interessante. muito interessante. Bom, então, Thaís, você vai realmente acompanhar junto com o obstetra, né, do paciente, como que esse bebezinho está sendo acompanhado, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Porque, na verdade, você vai ser um complemento do exame pré-natal, na verdade, né? Vamos falar um pouquinho, antes de aprofundar na medicina fetal, né? O que é o exame pré-natal, como que ele funciona e como que você entra nessa história aí, né? A gente pode falar que o acompanhamento pré-natal ele pode começar antes mesmo da gestação, né, Fábio? Então a paciente já pode ali no período pré-concepção escolher o futuro pré-natalista dela e começar o acompanhamento fazendo os exames básicos, né? Tanto o exame clínico dela, contar um pouquinho da história, e já se propor a engravidar um pouquinho antes. A gente costuma falar pelo menos 3 meses antes de começar esse acompanhamento, para fazer todos os exames e começar principalmente a suplementação de muitas vitaminas e entre elas uma suplementação essencial de ácido fólico que precisa começar 3 meses antes. Essa paciente vai fazer todos os exames e aí, junto com o pré-natalista, eles vão decidir se realmente está no momento certo de poder engravidar, se os exames estão dentro da normalidade para começar a tentar. E aí, finalmente, já chega grávida no consultório para gente. E o acompanhamento em conjunto com o pré-natalista durante toda a gestação. Desde o primeiro ultrassom ali, que é junto com a primeira consulta de pré-natal, até momentos antes do parto. Legal, muito bom. Bom, e aí, né, o teu trabalho, né, mais direto é no ultrassom, né, Thaís? Você faz 90% do seu trabalho acompanhando esse fetinho com o ultrassom, né? Hoje, 90% do trabalho é ultrassom. A gente fala que o médico fetal também faz a consulta de medicina fetal, né? Ela pode ser para tirar uma série de dúvidas e propor uma série de acompanhamentos, mas acaba que no dia a dia essa consulta de medicina fetal ela fica englobada ali na rotina do ultrassom.
Então, assim, mesmo a paciente sem perceber, durante o ultrassom, ela está passando por uma consulta. Ela chega pra gente. A minha rotina é de, no primeiro atendimento ali, a gente, antes do ultrassom, antes de deitar, antes de ver o bebê, a gente vai sentar e vai conversar sobre tudo, sobre a história obstétrica dela prévia, quantos partos teve, quando que nasceram esses bebês, o último filho foi há 3 anos, foi cesárea, pesou quanto, de qual idade gestacional nasceu, se entrou em trabalho de parto prematuro, se não entrou, se teve algum diagnóstico de alguma doença, como diabetes, hipertensão na última gestação. Todo o histórico, assim, de cabo a rabo, até a história da própria mãe dela, ela vai ter que saber, né? A gente fala. Até a história de quando ela estava na barriga da mãe dela, essa paciente vai ter que saber. Qual o peso que ela nasceu, se essa mãe teve pressão alta ou não. Então, a história, ela vem ali de uns 30, 40 anos para trás e a gente vai montando esse quebra-cabeça para entender o que está acontecendo com o bebê hoje. Porque sem montar esse quebra-cabeça, às vezes vão faltar algumas peças para a gente entender o que está acontecendo. Então, tudo isso é muito importante. Então, há uma consulta antes do ultrassom para entender tudo isso e mais um pouco, todos os exames laboratoriais, toda a carteirinha de pré-natal. E aí a gente vai montando o quebra-cabeça, eu falo, e o finalmente é o ultrassom, né? Sem entender a história dela, não tem como fazer ultrassom. Legal, muito bom. E vamos falar um pouquinho do ultrassom, né, Thaís? O que é esse ultrassom, né? Hoje faz tanto ultrassom durante uma gestação que antigamente a gente não fazia tanto, né? Então explica, pessoal, o que é o ultrassom, né? Quanto que isso é inócuo para o bebê, não faz mal nenhum, nem para o bebê, nem para a mãe. Mas fala um pouquinho disso, que é o ultrassom e a importância desse exame, né? Exato, Fábio. Você falou foi muito interessante, porque hoje em dia muitas pessoas ainda têm dúvidas se o ultrassom faz mal para o bebê, né? Porque vem com aquela imagem de exames radiológicos e realmente tem muitos exames na radiologia que emitem a radiação e são contraindicados durante a gestação, mas esse não é o caso do ultrassom. O ultrassom é totalmente permitido, ele não faz mal nenhum para o bebê. Atualmente o ultrassom é feito com uma tecnologia incrível que realmente a gente não vai causar nenhum mal para esse bebê, independente da idade gestacional que é feito. E a gente não tem um limite de ultrassons que podem ser feitos na gestação. A gente pode, inclusive, em alguns casos, fazer ultrassons diários e isso não vai fazer nenhum mal para o bebê. Então, como que começa o acompanhamento ali ultrassonográfico, né? A gente pode dividir por ultrassons que são necessários, que não tem como a gente deixar de realizar, e aí depois a gente pode falar de uns ultrassons extras que cada paciente vai precisar de acordo com a evolução da gestação. Então, o primeiro ultrassom vai ser aquele ali realizado por volta da sexta, oitava semana, que é o tempo ideal. Se a gente pudesse escolher um tempo maravilhoso, seria a oitava semana, em relação à data da última menstruação dessa paciente, para a gente poder descobrir a idade gestacional. Além de descobrir a idade gestacional nesse primeiro ultrassom, a gente vai ver quantos bebês são, né? Eu brinco, vamos contar quantos tem aqui. Então, quantos bebês são, se essa gestação está bem implantada dentro do útero, se não tem nenhum sinal de descolamento, se está compatível com a data da última menstruação, para iniciar o pré-natal definitivo, né? Confirmar que tem uma gestação ali para continuar todos os cuidados. Então, a gente fala que o ideal ali é na oitava semana, mas hoje em dia a realidade é de um pouco de ansiedade, né? Então, hoje em dia, com todos os recursos, teste... Não, a gente tem o teste laboratorial de gravidez de acesso muito fácil, né? E além do teste laboratorial sérico do sangue, a gente tem hoje os testes de farmácia. Então, hoje a realidade é os pacientes chegarem com 4 semanas e alguns dias ali já para realizar o primeiro ultrassom. E às vezes a gente não consegue ver o bebê e precisa um pouquinho mais de tempo para continuar o acompanhamento até a gente definir como está evoluindo realmente a gestação. E ali depois do primeiro ultrassom começam a se desenrolar todos os outros cuidados, né? Depois do primeiro ultrassom para descobrir a idade gestacional, o próximo ultrassom que vai ser obrigatório vai ser o morfológico de primeiro trimestre, que vai ser realizado ali entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. E é um exame, assim, indispensável, que a gente vai conseguir observar ou não
vários critérios que podem classificar aquele bebê como um bebê de alto risco para alguma doença genética. Então, o bebê, eu costumo falar que o bebê, ele pode demonstrar alguns sinais apenas naquele intervalo de tempo. E esses sinais podem até desaparecer nos próximos exames e a gente perder ali algum aviso, né, entre aspas, que ele estava dando que iria apresentar uma doença genética. Então, no morfológico de primeiro trimestre, a gente vai visualizar ali a chance do bebê ter alguma doença genética, vai ver como que ele está crescendo, vai ver o desenvolvimento dos órgãos internos e também a gente pode ver chance de pressão alta nessa mãe, que ela pode desenvolver ao longo da gestação, a famosa pré-eclâmpsia, além de trabalho de parto prematuro. Então, assim, é uma infinidade de informações que vão sair dali. E dali podem sair também informações que a gente vai precisar de confirmação através de vocês, né, Fábio, do laboratório. Informações que a gente precisa pesquisar um pouquinho mais da genética desse bebê. Vindo tudo normal, a gente vai seguindo para o morfológico de segundo trimestre, realizado entre 20 e 24 semanas, que a gente também pode descobrir ali alguma doença genética, entre outras alterações. Só fazendo um complemento, né? Às vezes o pessoal não entende direito, né? Morfológico significa morfo vem de forma, né? Então, é um ultrassom em que a gente descreve, né? Descreve todas as características daquele bebezinho, né? Você vai olhar com todo o detalhe, como que tá, né? E aí você vai descrever como é que tá a mãozinha dele, como é que tá o pezinho, como é que tá o rostinho do bebê, né? Os órgãos internos, você já consegue ver como é que estão os órgãos, né? Então, a gente pode até dizer que é a primeira descrição mesmo daquele bebezinho, né, Thaís? Essa grande diferença do ultrassom de rotina, né? Esse detalhamento, literalmente, de tudo que tem ali dentro do bebê, para a gente definir se ele está se desenvolvendo adequadamente, se alguma estrutura se formou incompleta, por assim dizer, e muitas outras alterações, né? Então, é esse detalhamento que vem aí nesses ultrassons especiais. E além de ser um exame especial e detalhado, é interessante a gente sempre lembrar que tem um intervalo de tempo obrigatório ali. Fugiu daquele intervalo de tempo, a gente não consegue mais avaliar esses detalhes. Então, é aí que cabe a importância do morfológico. Sim. Antes da gente seguir mais para frente, eu quero até entrar em alguns exames a mais, tem uma perguntinha aqui que acho que cabe a gente falar agora, antes da gente seguir, né? O Pablo, né, está perguntando aqui para você falar um pouquinho de gravidez ectópica, né, do diagnóstico da gravidez ectópica no ultrassom, que é muito importante, né? Então, fala o que é uma gravidez ectópica e como que esse ultrassom, esse primeiro ultrassom é importante nisso, né? O primeiro ultrassom, ele vai ser aquele ultrassom que vai definir onde que a gestação se implantou. Porque, por incrível que pareça, essa gestação pode não ter se implantado dentro do útero, né? Um dos locais mais frequentes de implantação da gestação fora do útero é na tuba uterina, mas ela pode se implantar numa variedade muito grande de lugares. E o grande problema disso é que não só que essa gestação ela não vai caminhar mais para dentro do útero, que é uma dúvida muito frequente, né? Se implantou fora do útero, será que se a gente der tempo ele vai chegar dentro do útero? E não é algo que acontece, né? Se essa gestação se implantou fora do útero, ela vai ficar ali. E o grande problema é que ela pode se desenvolver naquele local, crescer, ao ponto de ter algum acometimento para a mãe. Por exemplo, se ela se implanta ali dentro da tuba uterina e cresce, ela pode até romper, estourar ali a trompinha da mãe, isso causa um sangramento dentro da barriga e isso é uma urgência, né? Então, esse é um grande problema da gestação ectópica. Primeiro, que essa gestação não vai para frente, e segundo, que vai ter consequências sérias para a mãe se a gente não diagnosticar antes. Então, o primeiro ultrassom, ele vai tentar ver onde que essa gestação está implantada. Se ela está implantada fora do útero, que é a gestação ectópica, aí a gente tem que decidir pelo tratamento e tem algumas opções de tratamento. Uma das principais opções é o tratamento cirúrgico, mas a gente tem a opção de tratamento medicamentoso,
em alguns casos bem específicos. Hoje em dia, a maioria dos casos que a gente tem lidado é com tratamento cirúrgico, né? Realmente tirar aquela gestação de onde ela está cirurgicamente. E aí o grande problema do primeiro ultrassom é que muitas vezes a gente pode fazer muito precoce e não visualizar aquela gestação implantada dentro do útero e ficar em dúvida se a gestação está fora do útero ou se é muito cedo e só por isso que a gente não visualizou. E aí a gente entra mais uma vez ali em participação dos exames laboratoriais, da grande importância dos exames laboratoriais, porque a gente pode usar o recurso de fazer o teste de gravidez, né? O beta-HCG na mãe, para ver o valor desse beta-HCG, e esse valor vai definir para a gente se está certo, né? A gente não está enxergando nada ainda, ou se a gente já deveria estar enxergando alguma coisa dentro do útero e a gente tem que tomar alguma conduta. Então, eu falei esses dias nas redes sociais, eu tenho pegado, assim, 1 a 2 casos. Nos últimos meses foram pelo menos um caso de gestação ectópica por mês. Então, assim, é frequente. Não é normal, mas tem sido cada vez mais frequente. E às vezes a gente precisa de um pouquinho de paciência até chegar no diagnóstico, até entender se é muito cedo para a gente ver o bebê ou se realmente a gente já deveria estar vendo o bebê e tem que procurar esse embriãozinho implantado ali fora do útero. Legal, muito interessante. Eu vou até fazer um adendo aqui, né? Porque teve recentemente um caso interessante em Ponta Porã, né? Que foi de uma senhora já idosa, que foi encontrado um feto mumificado, calcificado dentro da barriga, né? Não dentro do útero, né? Que foi realmente um caso que deu uma repercussão na mídia muito grande, né? Que era uma gestação ectópica intraabdominal, quer dizer, fora do útero, fora da tuba, né? Que esse feto morreu, né? E acabou ficando lá dentro da barriga por décadas, né? Então é um caso que repercutiu aí na mídia, então é um exemplo de gravidez ectópica, né, Thaís? E realmente extraordinário, né? Porque não levou grandes consequências para a mãe, né? O que geralmente a gente vê na prática clínica ali, que aquele crescimento vai levar a consequências que levam obrigatoriamente ao diagnóstico. E nesse caso não aconteceu isso. Muito Bem diferente. interessante. Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. O doutor Rodrigo Cunha, nosso colega aí, está aí com a gente acompanhando a live. A doutora Camila Cola também, né? Nossos colegas ginecologistas. O William Ishii também, né? Então, agradecer aí, obrigado pela audiência de vocês aí na nossa live. Obrigado. Bom, Obrigada. deixa eu dar um recado aqui antes da gente continuar, né? Bom, o pessoal que está entrando agora, ou o pessoal que tiver que sair, essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível na íntegra aqui no Instagram do Artemis. E amanhã ela sobe para o nosso canal do YouTube. Então, vocês que tiverem que sair ou que está entrando agora, não vão perder a live, tá? Ela vai estar gravada e vocês vão poder assistir ela na íntegra depois. E sobre as perguntas, tá? O Pablo já fez uma pergunta aqui, o nosso chat está aberto, vão fazendo perguntas, porque são essas perguntas que vão engrandecendo a nossa live e vão trazendo assuntos que às vezes a gente não lembra de estar abordando aqui. Bom, Thaís, antes da gente entrar nessa parte genética, nessa parte de malformação, vamos falar um pouquinho da parte boa aí e tal, né? Para descobrir o sexo do bebê, né? Verdade. Quando que a gente descobre no ultrassom e como que funciona o exame de sexagem fetal? Vamos falar um pouquinho disso antes da gente entrar nessa parte mais de alterações. Ô, Fábio, vou ser bem sincera que atualmente, com a sexagem fetal, a galera tá esperando bem pouco ali eu descobrir o sexo no ultrassom. Todo mundo já chega com um nome para mim. Porque, assim, o ultrassom, ele só dá o diagnóstico definitivo do sexo do bebê a partir de 16 semanas. Porque a gente fala que antes desse período, falo genital, tubérculo genital, que é a genitália do bebê, ela está em desenvolvimento, a gente só consegue ver a genitália bem informadinha, como a gente conhece, né? A partir de 16 semanas. Então, antes disso, no morfológico de primeiro trimestre, ali entre 11 e 13 semanas, a gente consegue dar só um palpite, tá? E o palpite tem um percentual, assim, variável. Eu digo que o palpite de menino, ele é mais certeiro do que o palpite de menina. O palpite de menina ali, às vezes, a gente consegue errar mais, né, do que o palpite de menino. E aí,
11 semanas o palpite, 16 semanas a certeza, ninguém quer mais me esperar, Fábio. Agora é só a sexagem, né? Sexagem a partir de 8 semanas. Antes o pessoal esperava 9 meses para saber, né? Agora o pessoal não quer esperar 16 semanas. Nem as Né? 16 semanas mais. Todo mundo já chega com o nome pronto para mim ali. Tá sendo raro eu conseguir participar desse momento ali de alegria, né? Porque é uma alegria realmente. A gente tem até um vídeo aqui no Instagram de uma revelação de sexo que foi feita através do ultrassom e é muito legal participar desse momento. Mas tá todo mundo já chegando com o sexo pronto e assim, com a definição de sexo fetal pronto e a gente consegue através da sexagem com 99% de certeza, né, Fábio? Descobrir já com 8 semanas. É a partir de 8 semanas, né? A gente faz aqui no Artemis, né? O exame de sexagem, né? E é um exame muito legal porque realmente o que eles querem saber é o sexo do bebê mais rápido, né? E a gente tem feito um trabalho legal, né? A gente monta uma caixinha, né? Com tudo bonitinho, e aqui dentro da caixinha, né? A pessoa leva essa caixinha fechadinha, aqui dentro vai ter o resultado do exame, ainda vai ter um presentinho cor-de-rosa ou azulzinho para a mãe, é bem legal isso aqui, e a gente tem tido, assim, muita alegria aqui também, né? Porque, quer dizer, aquela alegria que você tinha dando, isso agora está aqui no laboratório, né? Agora está no laboratório. Então, gera uma memória afetiva muito forte, né, Fábio, para as pacientes, esse momento aí de descobrir o sexo fetal. E as pacientes até dizem assim, não, eu vou lá no Artemis que tem a caixinha. Já ouvi várias vezes, Fábio, porque é uma emoção para elas não só pegar o papel, né? Sim. E sim ter aquela sensação de ser presenteada com a descoberta do menino. E como elas pegam essa caixinha fechada, está servindo até para achar revelação. Então a gente está achando bem legal, bem bonito mesmo, né? Olha, eu vou ir para o laboratório entregar a caixinha, Fábio. Aí, ó, o Pablo fez um comentário aqui, vamos já discutir aqui, ó. Quando são gêmeos, doutora, a gente consegue concluir algo, né? Acho que ele está falando da questão do sexo quando são gêmeos, né? É um problema na sexagem, né, Thaís? É um problema, né? A gente poderia recorrer ali à sexagem fetal se a gente tem a placenta monocoriônica, né? Que seriam os bebês ali que são originados, entre aspas, de uma mesma informação genética, e quando tem uma placenta só, a gente presume que os dois bebês vão ter o mesmo sexo, né? Então serão 2 meninas ou 2 meninos. Nesse caso, a gente poderia recorrer quando é 2 placentas e 2 bolsas diferentes. Aí realmente a gente não vai ter o recurso, né, Fábio? Vai ter que esperar um pouquinho, se você quiser complementar essa parte. Não, mas é isso mesmo, né? Quando a gestação é gemelar, o exame de sexagem realmente não é confiável, né? Porque você vai ter DNA de mais de um bebê na corrente sanguínea da mãe, isso vai dar confusão e acaba, por exemplo, tendo material genético de um menino, você vai acabar dando como menino e pode ter uma menina junto, então realmente não é indicado, né? Mas normalmente nessa idade gestacional já fez o primeiro ultrassom e já sabe o número de bebês, né, Thaís? Então a gente acaba contraindicando fazer a sexagem fetal. E uma dúvida que as pacientes têm, Fábio, é a preparação para a sexagem, né? Não precisa de jejum, nada do tipo. Nada. É uma coleta de exame simples, tranquila, igual qualquer outra coleta, não precisa de nenhum preparo, nenhum jejum, e é colhido aqui no laboratório mesmo, e é bem tranquilo. Legal. Joia. Bom, então vamos lá, vamos voltar para os morfológicos aí e vamos conversar um pouquinho então. Você faz do primeiro ou do segundo, e aí agora que é interessante, é nesse morfológico que você vai dizer para a mãe, ó, que o bebê tá bonitinho, tá bem formadinho, não tem problema nenhum, ou o contrário, né, Thaís? Então vamos falar um pouquinho do que a gente pode encontrar aí nesse exame morfológico e o que a gente pode fazer para
de exame complementar caso ache alguma suspeita, né? Então, Fábio, quando a gente faz ali, vamos supor, o morfológico de primeiro trimestre, a gente já tem alguma alteração, né? A gente pode utilizar um recurso que a gente chama de cálculo de risco. E a gente faz um cálculo de risco de acordo com essas alterações que a gente encontrou. Por exemplo, o que as pacientes conhecem muito, né? Que é a medida da nuquinha, tal da translucência nucal. Dependendo da espessura dessa translucência nucal, a gente tem indicação já de fazer o teste genético. E dependendo do quão maior for essa espessura, a gente pode cair na indicação de testes não invasivos e de testes invasivos, né? Então, graças a Deus, a gente tem esse recurso aí antes do teste invasivo. Então, dependendo do que a gente vê, a gente indica que a gente precisa avaliar a genética desse bebê. E a gente pode definir se essa paciente precisa só de um teste não invasivo ou se a gente precisa de um teste invasivo. Qual que é a diferença, né? O teste não invasivo é aquele que vai ser feito através do sangue da mãe, mesma coleta ali da sexagem, e o laboratório vai avaliar pra gente o risco, né, de certas síndromes genéticas, principalmente as trissomias, né? Vamos dar o exemplo ali da síndrome de Down, que fica mais palpável para todo mundo entender. Então, dependendo do tamanho que vem essa nuquinha, vou focar na nuquinha porque existem milhares de outras alterações que a gente pode ver ali no morfológico, mas, por exemplo, dependendo do tamanho da nuquinha, a gente indica ali o teste genético não invasivo, que a gente chama de NIPT. E o NIPT, ele vem em uma lista, literalmente, de exames, e o sangue da mãe vai revelar, né, o quão arriscado tá esse bebê de ter essa alteração. E aí vem ali baixo risco ou não para, por exemplo, síndrome de Down. Se vier um alto risco, a gente poderia complementar com o teste genético invasivo, que aí a gente vai precisar realmente coletar material do bebê. E essa coleta de material fetal, ela pode ser realizada de duas maneiras. O primeiro exame, que pode ser realizado mais precoce, ali na época já do morfológico de primeiro trimestre, chamado de biópsia de vilo coreal, uma biópsia de placenta. A gente manda esse material para o laboratório e aí o laboratório finalmente confirma que há síndrome de Down. Ou a gente pode fazer esse exame um pouquinho mais tarde, ali depois das 16 semanas, e a gente coleta líquido amniótico. A gente já não mexe mais na placenta nessa fase, retira uma certa quantidade de líquido amniótico, também manda para o laboratório e ele finalmente confirma para a gente a existência de síndrome de Down. Porque a gente fala que todos os exames, sem ser os invasivos, eles vão apenas sugerir que há síndrome, né, Fábio? Nada confirma, a gente só pode confirmar a síndrome a hora que a gente olha o DNA do bebê, a genética, o cariótipo e fala aqui a informação genética está errada, né? Então, antes disso, é só uma suspeita. É. Então, aí a gente vai ter esse recurso. O NIPT, né, ele tem esse objetivo, ele também é um exame de rastreio, né? Ele não é um exame de diagnóstico. Então, ele mostra a tendência de alteração, né? Como você não está com o material genético do feto em mãos, você tem simplesmente algumas células que estão circulando no sangue materno, então você olha e vê a chance de se é maior, né, do que o normal de ter alguma alteração genética, né? Mas, assim, a grande vantagem do NIPT é que ele realmente é um exame que você colhe o sangue da mãe, então ele não tem risco nenhum, né? É um exame totalmente tranquilo, é igual uma coleta de sangue normal, como a gente falou, da sexagem, né? E, inclusive, é um exame, né, Thaís, que pode ser realizado se a mãe tá agoniada para saber como é que é o bebê e tal. Então, tem até situações que você pode. O NIPT é um exame que a mãe pode querer fazer, né? Porque ele não tem risco nenhum para o bebê, né? E realmente, às vezes, tira muita ansiedade dessa mãe, né? Eu vejo muitas pessoas que vêm aqui realmente procurar o exame com esse objetivo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Exatamente, assim, esses testes genéticos, né, essa investigação genética, a medicina fetal, ela vem de outros países que estão bem mais avançados que o Brasil, né, nessa avaliação, porque nos outros países
Tem país até que é rotina o NIPT e outros testes, né, Fábio? Então, assim, o NIPT, ele é para quem precisa e é para quem quer também. Para quem quer e não precisa também pode ser realizado. Então, aquela paciente que ainda que não realizou, que realizou o morfológico veio normal, ou que não realizou ainda o morfológico, ela pode sim acessar esse recurso do NIPT. E cada vez tem ficado mais comum as pacientes acessarem esse recurso. Né? É um exame que ainda é um pouco caro, né? Mas cada vez ele está se tornando mais acessível, né? E a gente tem visto o aumento da procura mesmo das próprias pacientes por essa curiosidade de, nossa, será, qual a chance do meu filho ter alguma coisa, né? E elas acabam vindo colher os exames aqui no laboratório, né? E nós temos toda essa gama de exames aqui e tal, né? Mas o diagnóstico definitivo mesmo são com o cariótipo, né? O cariótipo é quando realmente você vai olhar os cromossomos do bebê, né? Todo mundo tem o seu DNA, né? E nós temos o DNA humano, são 46 cromossomos, né? E quando você tem um cromossomo a mais, né? Dependendo, pode ser no 21, pode ser no 18, pode ser no 14, são várias síndromes. A mais comum é a síndrome de Down. Então você vai realmente contar os cromossomos, vai falar, não, tem um cromossomo a mais, né? Ele tem realmente uma mutação cromossômica e aí realmente fecha o diagnóstico através do exame do cariótipo, né? Só que, infelizmente, esses exames são exames invasivos, né? E exames invasivos têm um certo, apesar de hoje ter avançado muito, ele tem um certo risco, né, Thaís? Quer conversar um pouquinho Exatamente. sobre isso? Eu só queria falar ainda do NIPT, que Uhum. assim, muitos pacientes podem estar se perguntando, para que eu vou fazer o NIPT de rotina ou só assim, sem o morfológico estar alterado? Porque o ultrassom, ele, como todo exame, ele não é 100%, né? Então, podem existir síndromes, inclusive síndrome de Down, e não dá nenhum sinal simplesmente durante toda a avaliação ultrassonográfica e às vezes a gente pode pegar esse bebê ali através do NIPT, né? Então isso é uma coisa interessante a se dizer, que por mais que seja um ultrassom bem feito, muitas vezes o bebê não vai apresentar sinais. E não é que o ultrassom não está vendo os sinais, o bebê não está apresentando os sinais e tem uma informação genética alterada. Então, em Uhum. relação ao exame invasivo, eu falo assim para minhas pacientes sempre, até uma injeção no braço tem riscos, né? A gente vai tomar uma injeção, a gente pode ter dor, infecção, sangramento no local, enfim, muitas coisas. A mesma coisa de um exame invasivo onde a gente vai colocar uma agulha na barriga e retirar ali o líquido amniótico. Então, a gente pode ter o acidente de punção naquele lugar, a gente pode ter uma ruptura prematura de bolsa, a gente pode desencadear um trabalho de parto prematuro, entre outros riscos. São baixíssimas as taxas, assim, se a gente falar que ouviu algum relato próximo de uma consequência dessas, de um colega que fez, a gente não ouviu porque as taxas são baixíssimas, mas é nossa obrigação falar. Voltou. Que tudo tem risco e a gente precisa conversar muito bem antes com a paciente, ver se ela entende os riscos, se ela aceita os riscos, e aí sim a gente vai para o exame. O exame vale a pena, o risco-benefício vale a pena, né? Nesses Sim, casos de doença genética, mas tudo tem que ser muito bem conversado antes. legal, muito bom. É, e aí, então, fala um pouquinho, né, nesse morfológico do segundo trimestre, né, que é o exame mais completo, né, de ultrassom, né, o que você consegue ver, né, porque as pessoas têm curiosidade, né, o que você consegue ver, né, você consegue ver, inclusive, os órgãos internos, né, como é que está o rim, como é que está o coração, como é que está o cérebro, como é que está o desenvolvimento interno desse bebê, né, Thaís? Ô, Fábio, durante o morfológico de segundo trimestre, e todos os morfológicos são exames bem extensos, tá? Eu costumo falar para as pacientes que não tem um morfológico de 5 minutos, né? Se fez um morfológico de 5 minutos, está completamente errado. Porque, assim, é uma avaliação literalmente do topinho da cabeça ao dedão do pé e mais um pouco, e tudo que está além do bebê, né? Então, é uma avaliação que começa de fora para dentro. A gente começa ali, colo do útero, a gente vai avaliar líquido amniótico, placenta.
a vascularização do bebê. E aí, finalmente, a gente entra no bebê, né? Do topinho da cabeça, a gente vai varrendo todo o crânio do bebê, desce pescocinho, coração, pulmão, barriguinha, todos os membros. As pacientes costumam chamar de exame de contar dedinho, né? Mas tem muita coisa ali, além de contar os dedinhos que a gente visualiza. Então, é uma avaliação muito detalhada, que a gente vê todos os órgãos por dentro, a gente faz diversas medidas. E, assim, qual que é a importância, né? Muita gente pergunta qual que é a importância, porque tem muitas coisas que a gente vai visualizar ali e que não vão gerar uma conduta para o bebê dentro do útero, que a conduta vai ser só fora do útero, né? Vamos supor que a gente tenha uma alteração renal, do tipo, faltou um rinzinho, a gente só vai ter conduta depois da vida uterina. Mas tem algumas patologias, algumas alterações que precisam ser identificadas ali naquela fase que ainda vão levar a uma conduta dentro da vida intrauterina, né? E uma delas é a mielomeningocele, que as pessoas chamam mais de espinha bífida ou coluna aberta. Se não for identificada nessa fase, o bebê perde a chance de fazer uma cirurgia ainda intraútero e perde uma chance maior de ter uma mobilidade ali, de uma movimentação das perninhas e outras estruturas que vão ser afetadas por essa coluna aberta, né? Então, tem muita coisa que pode ser evitada se for identificada adequadamente durante o morfológico de segundo trimestre. Sem falar, hoje em dia, que graças a Deus está ficando cada vez mais frequente inclusive para as pacientes, a importância do peso fetal, né? Então, identificar não só os órgãos internos, mas o peso do bebê em si, que a gente chama de peso fetal e percentil de peso fetal, e acompanhar o crescimento desse bebê, né? Então, é um livro, né, de coisas que a gente vai olhar nesse bebê ali durante o morfológico de segundo trimestre. Ô, Fábio, eu queria só fazer um adendo sobre a amniocentese, antes de continuar sobre o Sim, morfológico, sim, por favor. que uma dúvida muito grande das pacientes é como que é feita essa coleta, né? As pacientes, elas têm uma impressão que são hospitalizadas, que essa coleta é feita em centro cirúrgico e é um procedimento extremamente simples, Sim. realizado em consultório, com ou sem anestesia local. A anestesia local, ela não é mandatória para realizar o exame, mas se a paciente ficar mais confortável, pode ser realizada uma anestesia local ali na pele, mas não é mandatório para realizar. A gente faz uma punçãozinha com uma agulha fina, aquela punção dura poucos segundos e essa paciente já está liberada. A gente recomenda um repouso ali durante um dia, mas sem mais necessidade de repouso ou tratamento medicamentoso, nada do tipo, é bem tranquilo. Legal, muito bom. Bom, só dizer aqui, ó, o doutor Elias também, ginecologista, aqui, colega nosso, está aí com a gente. O doutor Hélio Marques também, que é neuropediatra, lá do Instituto Girassol, também está aí com a gente, fizemos uma live recente. Aí, obrigado por estar aí com a gente, Hélio. Bom, então, Thaís, tá. E aí, né, bom, deixa eu ver aqui. Bom, tá. Então você avaliou o bebê, né? Viu que tem alguma alteração, né? Como que isso vai ser trabalhado, né? Como que você conduz isso daí, né? Isso é muito importante. Como que é essa conversa, tudo mais. Eu acho que é bem interessante você falar um pouquinho sobre isso daí. Isso daí é uma dúvida muito frequente das pacientes, sabe? Que muitas me perguntam assim, mas se você vê alguma coisa, você já vai falar agora? Há uma impressão de que elas vão descobrir depois no laudo sozinhas, né? E muito pelo contrário, a nossa função realmente não é só ver, a nossa função é orientar. Então, assim, não há possibilidade da paciente sair dali sem saber algo que está acontecendo com o bebê dela. Então, tudo já é visto e já é conversado durante o próprio exame e mostrado, né? Eu gosto de mostrar para todos os pacientes aquilo ali. Então, vamos supor que um caso que fica muito palpável para os pacientes é a coluninha aberta, né? A gente vê a coluninha aberta, a gente já vai começar, olha, tá tudo bem com o seu bebê, exceto por uma alteração na coluna. A gente vê aqui essa imagem, um cistinho ali na região final da coluna, significa que a coluna está aberta. A gente vai precisar ou acompanhar esse caso em X tempo, ou vou te encaminhar para um serviço cirúrgico. E assim a gente vai propondo o acompanhamento ou o tratamento. Tudo que não tem tratamento vai ter que ter acompanhamento.
e esse acompanhamento ele vai ser individualizado. Tem alterações que a gente precisa ver toda semana, todo dia, tem alterações que a gente precisa ver a cada mês para ver como que elas estão evoluindo. Então, a gente vai individualizando caso a caso, mas a parte mais importante é a paciente saber que ela vai sair dali sabendo tudo que está acontecendo com o bebê dela e como que a gente vai acompanhar isso já é proposto de imediato. Legal, muito bom. Bom, você falou em cirurgia no fetinho, né? Eu acho que isso é uma coisa que bate uma dúvida tremenda na cabeça das mamães ou das futuras mamães, né? Como que é possível operar o bebê dentro da barriga da mamãe? E quem faz isso? É o médico fetal ou ele tem uma outra subespecialidade ainda nisso? Fala um pouquinho sobre essas cirurgias intrauterinas, Thaís. Fábio, o especialista que faz a cirurgia intrauterina é o médico fetal. Não há um outro nome para essa especialização, mas acaba que há uma formação mais direcionada para o tratamento cirúrgico. Então, esse médico fetal, que já faz toda a parte do acompanhamento ultrassonográfico, ele vai passar mais um tempo ali em programas que a gente chama de fellow ou residências, para se especializar na cirurgia intrauterina, sim, por alguns anos. Atualmente ela é realizada em grandes centros, mas a gente já teve a experiência de ter aqui no Mato Grosso do Sul algumas cirurgias intrauterinas. Então está cada vez se tornando mais próximo da nossa realidade local. A cirurgia intrauterina ela é realizada através de cirurgia aberta, né, que é literalmente abrir o úterozinho ali, expor aquela região do bebê que precisa ser operada, como se fosse a coluna, ou pode ser realizada através da cirurgia por vídeo, né, que entram câmeras, né, entram câmeras ali dentro do útero com os instrumentos e é feita com o útero fechadinho ali, só com os buraquinhos da câmera a gente consegue fazer tudo que a gente precisa no bebê. Hoje em dia existem poucas cirurgias intrauterinas para a quantidade de alterações que a gente pode ter no neném, né? Porque nem tudo é cirúrgico e nem tudo a gente tem uma necessidade de corrigir antes do parto, por assim dizer. Mas das cirurgias que nós temos já acesso, principalmente a cirurgia da coluna aberta, são de grande sucesso. Inclusive, esse mês a gente teve um caso que a gente encaminhou para Brasília, daqui de Dourados, para realizar a cirurgia intrauterina, que foi um sucesso. E a gente aproveita esse tempo ali, né, do bebezinho que ainda está se desenvolvendo para já, entre aspas, consertar e aí aproveitar que esse bebê vai continuar se desenvolvendo e aproveitar o que a gente chama de plasticidade, né, da criança, né? Ele consegue se adaptar ali àquela situação e qualquer consequência que ele teria se não fosse realizada a cirurgia, ele já vai revertendo aquele processo ali durante a vida intrauterina e já nasce com condições melhores. Então, é muito incrível a gente imaginar que a gente vai tirar um bebezinho, né? Que a gente vai tocar num bebezinho que ainda não nasceu, que ele vai passar por uma cirurgia, que ele ainda não vai se considerar nascido, ele vai voltar para a vida intrauterina, vai continuar dentro do líquido amniótico, a bolsa amniótica é fechada, o útero é fechado, ele continua crescendo, o útero continua crescendo e ele vem a nascer só com 9 meses mesmo. É uma coisa assim bem difícil da compreensão, né? Mas é realmente uma evolução interessante. Aqui em Dourados não se faz, em Campo Grande já está fazendo alguma coisa? Saiu uma notícia, se não me engano, no final do ano passado ou início desse ano, que a gente teve uma cirurgia por aqui intrauterina para correção de, se não me engano, era espinha bífida. Mas é raro por aqui. São mais Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Londrina e São Paulo, principalmente, que são realizadas essas cirurgias. Mas, graças a Deus, as pacientes elas conseguem ter acesso tanto pela via particular e, em alguns casos, pela via SUS também, e por muitos programas pro bono que muitas pessoas têm patrocinado por aí, que têm ajudado esses pacientes. Legal, interessantíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, até porque foi uma situação que aconteceu comigo já faz um tempo, né? Meu filho já está com 9 anos, né? Mas há 9 anos atrás, né? O ecocardiograma intrauterino, né?
que era uma coisa que nós não tínhamos em Dourados, né? Não sei se você está fazendo, se alguém faz hoje aqui, né? Para avaliar, né, malformações cardíacas nos bebês, né? Como é que está isso? É uma subespecialidade também, quem faz isso? Fala um pouquinho disso, porque é uma coisa interessante. O ecocardiografia fetal, Hélio, cada dia mais está sendo, a gente está acessando mais esse recurso, né? Então, hoje em dia, a maioria dos profissionais, eu recomendo para 100% das minhas pacientes. Então, não importa se apareceu alguma alteração no morfológico ou se tem algum histórico familiar, hoje a gente recomenda para 100% das pacientes na idade entre 24 e 28 semanas. Então, seguir ali o passo a passo, né? Primeiro ultrassom morfológico de primeiro trimestre, morfológico de segundo e o ecocardio. Atualmente em Dourados a gente está com um profissional excelente, que é o Dr. Hélio, cardiopediatra, e logo em breve teremos novos profissionais aí na área do ecocardio, Dr. Alessandro Postal. Mas eu não realizo o ecocardio, é uma formação especial. Ela pode vir de algumas vertentes, tanto o cardiologista pediátrico quanto o médico fetal pode realizar o ecocardio, mas é um exame assim também indispensável, né? As pacientes falam assim, nossa, a lista só aumenta dos indispensáveis, né? Mas é realmente isso. E o ecocardio é um exame que, a partir do momento que detecta uma alteração do coraçãozinho do bebê, ela realmente muda o desfecho daquele bebê, né? A gente pode não indicar o nascimento em certos lugares, a gente pode precisar encaminhar ela já para um hospital especializado em cardiologia pediátrica. A gente já pode prever algumas situações que o bebezinho não vai ter uma oxigenação adequada depois do parto, dependendo da alteração do coração. Então, assim, realmente é um divisor de águas. A gente precisa realizar obrigatoriamente o ecocardio fetal. Interessante. Porque naquela época não era uma rotina, nem eu sabia que hoje é rotina fazer ecocardiograma fetal, né? Meu filho foi fazer, né, em Campo Grande o ecocardiograma fetal na época, né? O Hélio, acho que tinha acabado de chegar na cidade, que nem estava fazendo ainda, né? E nós acabamos indo para Campo Grande, porque foi encontrada uma alteraçãozinha que o Márcio Ximenes tinha encontrado lá de bola de golfball, não lembro direito como é que era isso daí, mas graças a Deus não tinha nada. Aí fomos fazer o exame, que não era a rotina de ser feito isso ainda naquela época, né? Mas legal, interessante isso. E aí, como é que segue esse acompanhamento depois, Thaís? Vamos lá. E aí eu costumo falar que o acompanhamento depois do morfológico do segundo trimestre, ele é individualizado de acordo com o que a gente achou nos últimos ultrassons, de acordo com as patologias que essa paciente desenvolveu, por exemplo, hipertensão ou diabetes. Mas se a gente pudesse colocar numa caixinha ali, Fábio, eu falaria pelo menos um ultrassom mensal, né, até a fase ali de 32, 34 semanas, quando a gente poderia acessar um ultrassom quinzenal, para a gente acompanhar o crescimento desse bebê. Principalmente peso, né? Hoje em dia a gente muito fala de percentil de peso fetal. O que é o percentil de peso fetal? É a gente entender, é o reflexo, né? Se aquele peso do bebê está adequado para a idade gestacional, líquido, placenta e a vascularização, que é o que a gente chama de Doppler, né? Para a gente entender se a nutrição e a oxigenação do bebê estão adequadas. Então a gente pode falar, se a gente pudesse colocar numa caixinha ali para todo mundo lembrar, pelo menos um ultrassom mensal, né? E mais para o final da gestação, um ultrassom quinzenal e em alguns casos até semanal ali, chegando perto do parto, para a gente entender como esse bebê está crescendo. E muitas dúvidas das pacientes é também se morfológico de primeiro normal, morfológico de segundo normal, a gente pode encontrar alguma alteração nos próximos ultrassons? E a resposta é sim. A gente pode ter o desenvolvimento de alguma patologia que fique visível só depois do morfológico do segundo trimestre. É mais raro? É o mais raro isso acontecer, mas a gente tem tanto alterações de órgãos quanto alterações externas, por exemplo, uma infecção que venham fazer um acometimento desse bebê, né? Então, por isso o acompanhamento, não é porque o último estava normal que o próximo vai ser normal. Então, a gente precisa sempre olhar esse bebê. Legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que acho que é uma coisa que todo mundo às vezes questiona aí, né? Toda mulher deve procurar, né? Toda mulher que está grávida deve procurar um especialista mesmo
o médico fetal mesmo para fazer esse acompanhamento? Como é que é isso? E você vê, né? Nós temos colegas ultrassonografistas que sabem fazer um ultrassom legal, né? Mas ele não é especialista, ele não é um médico fetal, né? Como que é isso, né? Quando que ela deve procurar? Como que está essa rotina hoje com a mulher? Não, eu estou grávida, fui no meu obstetra, pediram o meu ultrassom. Né? O que eu procuro? Como que funciona isso, né? Eu acho assim, cada profissional tem a sua importância, né? Sim. E assim, se a gente pudesse falar, quando que obrigatoriamente um médico fetal deve ser procurado? Quando o bebezinho tem alguma alteração, essa paciente ela teve um histórico gestacional em outras gestações ruins, ou ela tem um bebê prévio alterado, ou ela está tendo alguma patologia nessa gestação, seria muito interessante procurar o médico fetal. Mas se essa paciente tiver um acesso, se na região dela tiver o serviço de medicina fetal, sempre é interessante. Porque eu costumo dizer que a grande diferença de um ultrassom de rotina e um ultrassom da medicina fetal é a orientação que a gente já consegue dar para essa paciente e o link, né, a conexão que a gente vai ter ali com o pré-natalista dela para sugerir até um tratamento, até uma medicação, muitas coisas a gente já pode sugerir ali na consulta. Então, acredito que essa seria a grande diferença de um ultrassom de rotina com um profissional não fora da medicina fetal, seria a orientação. Legal, muito bom. Muito bom. Bom, né? Nós já estamos aqui, né? No final da nossa live, né? Já estamos há quase uma hora aqui batendo papo. O tempo passou rápido, né? É um tema assim muito intrigante, muito legal. Tem bastante gente aqui ao vivo até essa hora, né? Bom, Thaís, então vamos mais para essa parte de encerramento, né? Eu queria falar para o pessoal que aqui no Artemis nós temos uma gama enorme de exames, né? Então a gente, tanto desde os exames do básico do pré-natal, né? Os exames de sorologia, os exames bioquímicos, né? Os exames de sangue básicos, né? Nós temos também os exames genéticos antes da gravidez, né? Que é o Horizon, que avalia como que está a questão genética do casal, né? Então, se eles têm alguma mutação, né, que pode gerar, que é o exame Horizon, está com alguma interferência aqui, peraí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, peraí. Acho que agora melhorou. Bom, né? Então, e aí a gente faz os exames de sexagem fetal, os NIPTs, né, os cariótipos, né, vários exames que a gente pode fazer. A gente faz também aqui exame para determinar RH fetal, né, que a criança pode ter o problema, né, da mãe ser RH negativo, pai RH positivo. Então, a gente tem uma gama enorme de exames. Então, quando você estiver grávida, quiser fazer alguns exames, nós temos todo um portfólio bem grande de exames para poder atender aqui no Artemis, tá? E, então, a gente está aqui na Hildeberg Duarte, no número 1090, né? Que é aqui perto do Parque Primavera. Estamos lá também no Dourados Medical Center, né? Peraí, está com alguma interferência aqui. Deixa eu ver se é no meu celular aqui. Só um segundo. Para mim tá parecendo normal. Parece que tem uma interferência aqui, mas tudo bem, acho que não foi nada. Né? Então é isso, então, se você precisar, pode nos procurar, eu estou sempre aqui, né? Eu e o Pablo, a gente está sempre aqui na coordenação para atender você da melhor forma possível. Bom, Thaís, eu acho que para a gente encerrar, fala para o pessoal onde você atende, onde que o pessoal te encontra, quem quiser, o endereço que você está, telefone, contato, internet, se você atende algum convênio, se não atende. Então, fala aí para o pessoal, por favor. Então, vou começar pela introdução ali que eu faltei, né? Eu sou ginecologista e obstetra, para lembrar todo mundo, mas hoje em dia atuo só na área de ultrassonografia ginecológica e obstétrica, em medicina fetal. Hoje o meu consultório é ali na rua Melvin Jones, número 1175, na Clínica Eva.
atendo em tempo integral lá todas as pacientes. E lembrar que a gente não atende apenas as gestantes, atendo as pacientes ginecológicas também, ultrassom ginecológico de rotina, verificação de DIU, alterações de ovário, tudo isso a gente também entra na nossa rotina. E atualmente eu atendo Prover Saúde particular, mas infelizmente a partir do dia 18 de abril só particular. Então as pacientes podem me procurar ali na Clínica Eva, eu estou à disposição para atender e orientar. Que essa é a nossa grande diferença, né? Eu falo que a paciente ela não precisa sair do ultrassom sem entender o que ela tá acontecendo, o que está sendo visto. Ela precisa entender o que está sendo visto e saber o que está acontecendo. Então a grande diferença ali é a comunicação. Legal. A Clínica Eva é ali em frente ao Hospital dos Olhos, praticamente, né? Frente ao Hospital dos Olhos, exatamente. Legal. A clínica lá, junto com a doutora Ângela, né, minha amiga, né, uma grande obstetra aqui da cidade, né? Doutora Ângela, Ana Carla, doutor Túlio, todo mundo ali. Sim. O Túlio foi meu aluno aí na faculdade, né? Já tô ficando velho, um monte de ex-aluno aí, já atuando aí na cidade como profissionais, excelentes profissionais, né? Bom, Thaís, acho que é isso. Você quer deixar algum recado final aí, alguma mensagem, alguma coisa a mais aí? Queria agradecer o convite, Fábio, o espaço, para a gente estar falando um assunto tão importante e agradecer a parceria que vocês têm comigo sempre. O Pablo atende as minhas ligações ali 5 para 6 da tarde. Eu falo assim, você consegue coletar para mim o exame? Ele fala assim, consigo. Ele sempre ouça um sim, graças a Deus. Então, obrigado pela parceria em todos os sentidos. Ótimo, maravilha. Então, Thaís, muito obrigada. Foi uma live muito legal, tá? Novamente avisando o pessoal, essa live vai ser gravada. Daqui 5 minutinhos ela já vai estar disponível aqui no Instagram do Artemis. E amanhã ela sobe para o nosso canal do YouTube. Lá o Fala aí Doutor, do Artemis Laboratório. Tem mais de 100 lives lá sobre vários temas interessantes, tá? Então, quem quiser saber mais sobre saúde, sobre prevenção, sobre tudo aí, procura lá no nosso site, você vai encontrar várias lives interessantes, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, já são mais de 8 da noite, estamos com bastante gente ao vivo, agradecer a todos que participaram, que assistiram a nossa live e até uma próxima